Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, professor Euclides, mais uma aulinha de história, tá certo? E aí a gente vai interagir, olha aí o QR Code, né? Então, vamos lá, a interação entre vocês e a gente, que é a sua opinião, né? O que é que você está achando, sugestões, dúvidas, estamos aí, ok? Então, o assunto de hoje, qual é, gente? O assunto de hoje é a colonização inglesa na América, o período da independência dos Estados Unidos, o processo da independência, e os Estados Unidos no século XIX, tá certo? Então a gente vai acompanhar, vamos trabalhar em cima das questões, tá ok? Vamos lá para o quadrinho aqui, ó. Colonização da América Inglesa, então vamos lá. Primeira questão, uma questão curta, uma questão simples, mas claro, tem que ter conhecimento. Uma das características da colônia do norte, pessoal, porque tem as colônias do norte e do sul, e às vezes também é acrescentada aquelas colônias do centro, que tinha práticas tanto do norte como do sul, né? Então, vejamos, colônia do norte, utilização de mão de obra livre e assalariada. Confere, mão de obra livre e assalariada. Então, a gente já reservou. Na B, predominava a agricultura em grandes propriedades rurais, latifúndios. Não, aí é colônia do sul, né? Propriedades rurais, né? Latifúndios, é a grande propriedade onde era plantado algodão, onde era plantado o milho, o anil, né? E a mão de obra escrava. Então, os produtos, as mercadorias voltados para a exportação. Então, eram colônias do sul, tá? Predominava as chamadas colônias de exploração, também é sul. Eram contrários do rompimento dos laços de dependência com a Inglaterra. Eram as colônias do sul que eram contrárias aos laços de dependência. Eles queriam continuar com a relação com a Inglaterra, porque vendia seus produtos para a Inglaterra, tá certo? Então, se rompesse esses laços políticos, econômicos, o prejuízo ia ser grande. Então, era mais interesse do norte, a independência, do sul, não. Produção voltada para o mercado externo, mais uma vez, as colônias do sul, tá certo? Então, aqui comigo, veja bem. Então, resumindo, colônia do norte, colônia de povoamento, policultura, né? Mão de obra assalariada, familiar, não é? Já havia uma indústria manufatureira, né? Produzia móveis, né? Ferramentas, algumas coisas simples assim, né? Armamento, isso e aquilo. Agora, as colônias do sul, a colônia do sul é diferente, mão de obra escrava, a grande propriedade, né? As mercadorias voltadas para o mercado externo, tá certo? Então, tá aí as diferenças. Vamos para a próxima questão, vamos para o quadro agora, tá certo? E aí, características das colônias do sul. Utilização de mão de obra livre e assalariada, já explicamos isso, tá fora, hein? Isso é a colônia do norte. Pequenas e médias propriedades, policultura, colônia do norte. Predominava as chamadas colônias de povoamento, colônia do norte, mais uma vez. Eram favoráveis ao rompimento dos laços de dependência com a Inglaterra. Olha aí, justamente a colônia do norte. Produção voltada para o mercado externo, aí que está, colônia do sul, não é? O mercado externo, colônia do sul, entre a letra certa e a letra E. Tá certo, gente? Comentamos e aí só fomos responder agora, né? Tá certo? Então, vamos para a questão 3. Questão 3. Veja bem, aqui comigo. Quando se fala de Guerra dos 7 Anos, pessoal, Guerra dos 7 Anos está envolvendo disputas entre países da Europa. E geralmente, especificamente, quando vem em provas, concursos, não é? As disputas entre Inglaterra e França. Se bem que envolvia outros países, mas principalmente Inglaterra e França, vão disputar territórios o mundo afora e também nas Américas, tá certo?
Então, as guerras dos 7 anos têm a ver com isso. E as guerras dos 7 anos vai influenciar a independência dos Estados Unidos. De que forma? Né? Apesar da Inglaterra ganhar territórios, ela vai ter perdas econômicas e para repor essas perdas econômicas, ela vai cobrar impostos aos colonos americanos. E eles não vão gostar disso, né? Taxas sobre taxas, impostos, que vai desagradar os colonos e isso vai levar ao processo de independência, ok? Então, sobre a Guerra dos 7 anos, diz o que aí? A Guerra dos 7 anos, 1756-1763, travada entre Grã-Bretanha e França, pela posse de territórios na América do Norte, foi um evento histórico importante para a independência das 13 colônias, em 1776, o que resultou na formação dos Estados Unidos da América. As alternativas abaixo apresentam consequências da guerra para a população das 13 colônias e para a sua independência. Qual delas está errada? Ele diz que todas estão certas, apenas uma que está incorreta. Qual delas está incorreta? Vamos lá. A vitória da França, não. França não venceu a guerra, pessoal. A França perdeu a guerra. Então, a A já está fora. A B, a participação dos colonos americanos na guerra, ao lado dos ingleses, deu a eles acesso a armas e munições, bem como experiência bélica que seria usada durante a Guerra da Independência. Vamos resolver a B, que é bem específica. O custo das guerras levaram a colônia inglesa a aumentar a cobrança sobre as 13 colônias, gerando insatisfação com a administração britânica, transformando-se em um dos principais motivos para a independência. Com certeza marcaremos a C. Afastou a pressão que a França exercia sobre as 13 colônias, já que com a derrota francesa, os ingleses anexaram o Canadá. Não tem nada a ver aqui a pressão que a França exercia com as 13 colônias. A França, a maioria das suas terras ficavam no Canadá e no centro dos Estados Unidos, a parte da Louisiana, não é? New Orleans, tá certo? Então, com certeza, gente, é a letra C, tá ok? Bom, questão 4, vamos para 4? Veja bem, aqui comigo. É uma questão que o enunciado é longo, não é? Porém, as respostas que são mostradas aí são curtas, tá? E qual é o tema tratado aí? Declaração de independência. Pronto, declaração de independência é o que você tem que focar. Leia abaixo o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aí é uma citação, vamos ver nesse trecho. Nós, os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso plenário, tornando o juiz supremo do mundo como a testemunha da retidão de nossas intenções e em nome por delegação do bom povo destas colônias, afirmamos e declaramos solenemente que essas colônias unidas são e devem ser de direito estados independentes, que elas estão dispensadas de fidelidade à coroa britânica e que todo vínculo político entre os Estados e a Grã-Bretanha, né, deve ser inteiramente desfeito. Declaração unânime dos 3 colônias dos Estados Unidos, tá? Herbert, parte uma nova história dos Estados Unidos. A Revolução Americana, pronto. Então, veja bem, pessoal, é o seguinte. Então, interpretando o texto, vamos dar uma de português, interpretar o texto. Interpretando o texto, você está dizendo que nessa declaração aí, ele está dizendo que é insatisfação dos colônios manter os laços com a Inglaterra. Vamos se separar da Inglaterra, tá? Vamos se separar da Inglaterra. Então, é a separação. E isso aí fica expresso em quê? Em que evento? Durante a festa do chá de Boston? Não, durante a festa ainda é uma revolta, a festa do chá. Né? O evento da festa do chá foi uma revolta em que os colônios pegam aquele chá que vinha da Inglaterra, né, dos navios ingleses que estavam no porto lá, como um sinal de protesto, eles jogam esse chá nas águas, né? O chá estava no navio, eles entram no navio, né, e jogam o chá nas águas, né? Então, foi um sinal de protesto, mas não é a festa do chá.
Durante o segundo Congresso Continental da Filadélfia, veja bem, teve 2 congressos na Filadélfia. O primeiro, uma tentativa de convencer a coroa, que não deu certo, e o segundo, aí é que está, não é? Expondo o desagrado de continuar com a coroa portuguesa e romper os laços. Então, é o segundo Congresso da Filadélfia. E a última, após o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Guerra da Independência. Não, pessoal, após não. Tratado de Versalhes não. Então, pessoal, é a letra C. Pode grifar na letra C. Próxima questão, gente. Próxima questão. Uma questão da FATEC, né? Aí diz o quê? A razão inicial da luta que conduziu à Guerra de Independência dos Estados Unidos foi o aumento de impostos decretado pelo parlamento inglês sobre as colônias americanas, tendo como objetivo... Qual era o objetivo dessas taxas? Né? Qual era o objetivo desses impostos? Né? Vamos lá, vamos conferir. Arrecadar fundos para que a Inglaterra pudesse prosseguir na colonização do oeste americano. Não, a colonização do oeste americano foi feita pelos próprios americanos lá, a exploração do oeste, a marcha para o oeste. A coroa britânica ela vai ficar mais nas 13 colônias ali, alguma coisa na região do Pacífico, em Oregon, mas muito acanhadamente. Letra B, arrecadar capital para a exploração das usinas de carvão, tão necessário para o desenvolvimento de sua revolução industrial? Não. Angariar fundos para que a Inglaterra pudesse financiar uma nova coligação contra Napoleão. Napoleão vai vir depois, pessoal. Napoleão é século XIX, início ali do século XIX, né? Diminuiu o déficit do tesouro inglês, seriamente abalado com as despesas ocasionadas pela Guerra dos 7 Anos. Olha aí, a Inglaterra vence a guerra, mas fica com seu tesouro, né? O tesouro nacional comprometido, né? Então havia necessidade de arrecadar dinheiro. Impor às colônias americanas a autoridade da metrópole, seriamente abalado com a guerra civil inglesa. Não tem nada a ver. Então, gente, qual é a resposta? Letra D. Letra D, pessoal. Próxima questãozinha. Ainda sobre a independência dos Estados Unidos, né? Aí você, aqueles impostos que a Inglaterra lança. Que impostos são esses? Vamos lá. Para recuperar sua economia no século XVIII, a Inglaterra aprovou algumas leis. Dentre elas havia uma que cobrava taxas sobre os diferentes documentos comerciais, jornais, livros, anúncios, entre outros. Estamos falando de quê? Olha, essa lei era para circular, né? Vamos dizer assim, cartas, documentos, impressão até de baralho, né? Então era chamada lei do selo. Tinha que ter o selo da coroa esse material impresso e material que circulava. E esse selo não era barato, tá certo, pessoal? Então é a chamada lei do selo. Mas teve outras leis. A lei do açúcar, né? Que tinha comprado o açúcar que vinha das companhias ali da Inglaterra. Não podia comprar um açúcar de fora. Né? Aquele comércio triangular. E a gente já teve aula sobre isso, pessoal. Sobre a independência dos Estados Unidos. Assista essa aula que está bem mais completa, não é? Mais conteúdo. Aqui a gente está resolvendo as questões, certo? Então, a lei do chá também. Lei do papel não tem nada a ver, pessoal. Não tinha essa lei do chá, não. A lei do chá é só para enrolar aqui, é para completar. E a lei do papel também não tem nada de lei do papel, não. É só para completar a questão. Confundi vocês. A resposta certa qual é? Lei do selo, certo? Vamos para a questão 7. Questão 7, pessoal. É uma questão da FATEC. Quando da discussão no parlamento inglês das leis do açúcar e do selo, né, 1784, 1775, os colônias ingleses da América recusaram-se a aceitar as medidas impostas. Baseados em quê? Veja bem, esses colonos, pessoal, aqui comigo, né? Esses colonos, eles tinham uma representação lá no parlamento britânico. E quando foi aprovada essas leis, não foi consultado os representantes da colônia. Ok? Então vamos ver.
no fato de não estarem presentes na Assembleia que voltou as taxas para cobrir os custos da Guerra dos 7 Anos? Olha aí. No princípio de isenção das taxas concedidas pela coroa aos colonos, princípio de isenção, não sei não, hein? No direito inalienável dos súditos ingleses de recusar a obediência às leis injustas, dos direitos naturais do cidadão à vida, à propriedade e à busca da felicidade, dos prejuízos financeiros advindos dos bloqueios aos produtos das Antilhas. Então, pessoal, é a letra A, não é? Aquela velha história, a Inglaterra queria repor o tesouro nacional exaurido com a Guerra dos 7 Anos, então vai cobrar impostos aos colonos. E esses colonos, os representantes que não foram consultados para a imposição dessas leis, tá ok? Então, letra A. Questão 8, vamos para a questão 8. Mais uma vez, falando de leis aí, as leis sobre as colônias, né? Imposições. Leis britânicas acirraram a divergência entre as colônias americanas e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessa lei, destaca o quê? Aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Olha aí. Vamos ver. Letra B. Aumentar o consumo de chá e de açúcar na colônia. Será isso, gente? Letra C. Abolir a escravidão nas colônias. Separar juridicamente as 13 colônias. Está muito estranho essa C. Recuperar a Companhia das Índias Ocidentais. Abrir o posto de Boston às nações amigas e aumentar as importações na colônia. Aumentar, isso aí lembra a história do Brasil, né? Família real no Brasil, letra D. Abrir os portos às nações amigas, tem nada, está misturando aí. Pagar indenizações à França devido à derrota inglesa. Não, a Inglaterra não perdeu, né? A Inglaterra ganhou. E então, aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Olha, orientais, pessoal. E aí? Orientais ou ocidentais? Orientais é na Índia. Ocidentais é a parte do Ocidente, as Américas. Então, se fosse ocidentais aqui, estaria certo. Letra B, aumentar o consumo de chá e de açúcar na colônia, obrigar o uso dos selos nas correspondências e aumentar as exportações da colônia, né? Então, letra B, B de bola, questão 8, letra B. Vamos a 9. Dentre as razões que determinavam a elaboração do dispositivo separatista da Colônia do Sul, que deu origem à Guerra Civil Americana, destacamos o quê? Veja bem, pessoal, a Guerra Civil, ou chamada Guerra de Secessão, que vai acontecer nos Estados Unidos, é um evento que não é mais do século XVIII, a Guerra da Independência. É um conflito interno, não é? Envolvendo as colônias. As colônias do Norte, colônias do Sul. Interesses políticos e econômicos, não é? As colônias do Sul tinham a economia voltada para exportação, mão de obra escrava, precisava vender seus produtos para fora, tá certo? As colônias do Norte queria mão de obra para suas indústrias. Então, o Norte, não é que o Norte não ganhasse dinheiro com a escravidão, até que eles ganhavam dinheiro com a escravidão, viu? Fazendo um comércio triangular ali nas Antilhas, tá? Eles ganhavam mais dinheiro com a escravidão fazendo comércio, tá certo? Então, fazer um comércio triangular, África, Antilhas, América, tá certo? Mas, o que é que vai acontecer? Então, destacamos o quê? As leis intoleráveis e a independência dos Estados Unidos da América. Leis intoleráveis, o quê? Não tem nada a ver com a Guerra de Secessão. Adoção de tarifas protecionistas e a lei de Brownlee. Quando fala dessas tarifas protecionistas, pessoal, vejam bem, as tarifas protecionistas é para não comprometer os produtos do Norte, não é? Veja bem, eram cobradas taxas para os produtos que vinham de fora dos Estados Unidos, produtos ingleses, para proteger os produtos fabricados na colônia. Então, como o Sul era dependente do que vinha de fora, de importações,
o Sul eles produziam mais o quê? A monocultura do milho, a monocultura do algodão, tá certo? Então o Sul vivia disso assim, então ele precisava muito de produtos de fora, tá certo? Então ele era contra essa questão do protecionismo. Vamos lá, os interesses dos Estados Unidos industriais do Sul, interesses industriais do Sul não, o Sul era agrário, não era industrial. E o Norte não era de latifúndio. A letra A, eleição dos abolicionistas Jeff Davis e o fim da escravidão e a guerra civil. Jeff Davis ele vai ser o presidente da Confederação do Sul, não tem nada a ver, tá certo? Então, a adoção de tarifas protecionistas e a eleição de Abraham Lincoln. Isso aí justamente vai influenciar na guerra, tá certo, pessoal? Então, letra B. Questão, vamos ver se tem alguma questão. Questão 10. Uma questão da Unirio, certo? Veja bem. Era como se os Estados Unidos tivessem como objetivo uma missão civilizatória junto aos povos da América Latina. É uma citação de Everett Crowley. The Promise of American Life. A consolidação do capitalismo nos Estados Unidos, na América, ao longo do século XIX, identificou-se em seu processo de expansão territorial, que se relaciona corretamente ao que? Veja bem, pessoal. Então, consolidação do capitalismo. Consolidação do capitalismo, não é? Que século? É século XIX? É século XVIII ou século XX? XXI? Século XIX. Então, a gente tem que pegar palavras-chave. Então, missão civilizatória. Olha, missão civilizatória. Tá, tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Vamos ver. Destino manifesto, que fundamentava a disposição política e econômica entre os estados sulistas, escravocratas e os nortistas industriais. Já está fazendo essa separação. Fim da guerra hispano-americana, que acarretou a incorporação da Flórida, de Cuba e da zona do Canal do Panamá. Vitória do conflito contra o México resultou na anexação dos territórios do Texas, Novo México e Califórnia. Marcha para o Pacífico, que estendeu o território americano até a costa oeste, com a invasão e a ocupação do Alasca e os territórios do noroeste do Canadá. Doutrina Monroe, que pacificou que retificou a compra dos territórios franceses e ingleses na América, tais como a Louisiana e Oregon. Veja bem, a doutrina Monroe não está associada a esses fatos, pessoal. Então, tem a ver com o quê? A marcha para o oeste. Tem até a corrida do ouro, né? Descobrece o ouro no oeste americano, então o pessoal se desloca, né? Aquela marcha para o oeste, o destino manifesta a expansão, o crescimento dos Estados Unidos. Então, a resposta certa, gente, qual é essa, pessoal? Marcha para o Pacífico, marcha para o oeste, o Pacífico, o Oceano Pacífico vai ficar ao oeste dos Estados Unidos. O Oceano Atlântico ao leste, os Estados Unidos é cortado pelos dois oceanos, tá certo? Então, é a letra D. Próxima questão. Vamos lá. Então, vamos procurar as palavras-chave também, né? Precisamos manter para sempre o princípio que só o povo deste continente, olha, só o povo deste continente, que continente é? Continente americano. Tem o direito de decidir o próprio destino, não quer influência dos europeus ou qualquer um, né? Se porventura uma parte desse povo, constituído um Estado independente, pretendesse unir-se à nossa confederação, esta seria uma questão que só a ele e a nós caberia determinar, sem qualquer interferência estrangeira. Primeira mensagem anual do presidente Polk ao Congresso dos Estados Unidos, documento dos Estados Unidos, o discurso acima de 2 de dezembro de 1845, né? Estamos no século XIX, praticamente na segunda metade do século XIX, que afirmava a crença do presidente Polk na expansão do território americano, mais uma vez tratando da questão da expansão do território americano, não é?
de leste, não é? De leste para oeste, não é? De leste para oeste, tá bom? Então, um conjunto de ideias que melhor explica essa crença. New Deal não, New Deal tem a ver com a crise de 1929. A doutrina Truman não, a doutrina Truman, isso aí é depois da Segunda Guerra Mundial. O Destino Manifesto é exatamente Destino Manifesto. Quer dizer, os Estados Unidos, aquela concepção dos Estados Unidos é um país predestinado para conduzir, né, a América, o continente americano, né? Ele é como se fosse o pai do continente, o tutor do continente americano, ok? Então, a resposta correta qual é, pessoal? Letra C, Destino Manifesto. Mais alguma questão, gente? Sim, a doutrina Monroe e a política do Big Stick tinha como objetivo o quê? A doutrina Monroe fala o quê? América para os americanos, sem interferência dos europeus. E a política do Big Stick? Big Stick quer dizer do porrete grande, né? Do cacetete grande. Seria assim, veja bem, sem interferência, os Estados Unidos, ele influenciando os países de fora, tá certo? Os países de fora ali do continente, de fora não, da América no geral, né? Usando da sua política, né? Procurando convencer aqueles países da sua política e tal, e dizer assim a frase, né? Vamos falar com sorrisos nos lábios, né? Mas com um cacetete na mão. Então, quer dizer, esses outros países da América teriam que seguir a política norte-americana, concordar com isso, tá certo? Então, vamos lá. Epa, volta. Isso. Então, pessoal, qual é a resposta? Letra B. Implementar o papel dos Estados Unidos como nação guardiã da América com direito de intervir no continente americano através do disfarce missão civilizadora. Tá certo? Vamos lá, próxima questão. A Guerra da Secessão. Ele quer saber o quê? Os brancos sulistas, né? Aquela questão de segregação racial, Ku Klux Klan, tal, aquela coisa. Inconformados com a concessão de direitos aos negros, desenvolveram a segregação racial e criaram sociedades secretas que os perseguiam. E a letra B, você vê, o Sul foi derrotado, houve a abolição da escravidão e havia um sentimento de revanchismo, preconceito racial, aquela coisa que vai predominar no Sul. Então, a letra B. Mais alguma coisa, gente? Pronto, tá aí nossas fontes e vamos ficar por aí, tá certo? Obrigado, valeu e até a próxima.